Bem, vamos lá, vamos contar um pouquinho a história pra vocês, como foi, vamos tentar até não ficar muito preso, né, no roteiro, vamos tentar ter um bate-papo mais agradável, contar um pouquinho das experiências que tivemos, eu, Bárbara, Thiago e Fábio Campos, os quatro estivemos lá, eu, Fábio e o Thiago no mesmo setor, teremos as nossas histórias, nossas visões do setor G, e a Bárbara, que ficou em pontos diferentes durante o final de semana, também vai contar um pouquinho da história dela, mas eu acho que tudo começa pela chuva, né? Acho que a chuva foi uma das grandes protagonistas, principalmente desse domingo, seja pelo lado positivo, pelo lado negativo. Talvez o lado positivo que a gente pode tirar, foi uma corrida realmente bem emocionante, quanto ela durou e quanto teve corrida, e talvez o fator chuva tenha influenciado nisso. A gente vai discutir em cima disso. Teve os pontos negativos também, né? Muitas voltas que poderiam ter sido dadas em bandeira verde e que a mesma emoção poderia estar presente foram dadas atrás do safety car, tivemos algumas paralisações. A gente vai discutir um pouco isso, a gente já antecipou um pouquinho dessa conversa nesses áudios que a gente fez no WhatsApp durante a prova, durante as bandeiras vermelhas, mas eu queria entrar novamente nesse assunto com todos os nossos ouvintes, agora de forma oficial, na edição verdadeira. Thiago Santa Rosa, você que estava lá desde cedo no circuito, junto comigo, eu acho que essa chuva começou, se não me engano, por volta de meia-noite, 1h da manhã, e foi sem parar até as 5 ou 6 horas, até o fim da corrida realmente. Mas nunca foi, né, Rosa? Não sei se você concorda comigo, nunca foi uma chuva forte, nenhum momento do dia, a não ser que, sei lá, eu tenha perdido isso pela conversa, por outros motivos, mas o que eu senti foi sempre que era uma garoa um pouco mais intensa. Eu não poderia chamar aquilo só de chuvisco, mas eu também não chamo aquilo de chuva, não sei se você concorda comigo, mas se causou um mal danado à Fórmula 1. Sim, sem dúvida, Thiago Raposo. Aliás, eu tenho que complementar a sua informação, né? Você estava lá no autódromo desde a madrugada, eu ainda retornei à minha casa, fiquei aqui e por volta de 1h da manhã, sim, comecei a ouvir chuva na região do ABC, que está aproximadamente 30 numa linha reta, né, 30 a 35 quilômetros de distância do autódromo, mas a chuva foi contínua, a chuva foi no mesmo patamar praticamente o dia todo. A chuva foi protagonista, mas não é a chuva a culpada de muitas coisas que aconteceram ali, naquele momento da prova. Mas a gente tem que ressaltar alguns pontos. Um dos pontos é a baixa aderência que a chuva causou no ponto da reta de chegada e na subida dos boxes. Ali sim parecia que a coisa estava um pouco diferente dos demais pontos da pista. Eu vi em alguns lugares, eu vi algumas pessoas comentando a respeito da questão da drenagem de Interlagos. Eu posso dizer, porque estava vendo ali bem de pertinho a parte do lago, né, do autódromo, estava tudo perfeito, não empoçou nenhuma água, a pista, o asfalto na mais perfeita ordem, tanto é que naquele local, durante a Fórmula 1, tivemos pouquíssimas saídas, pouquíssimas escapadas. Então, se for algo localizado e que tenha e seja identificado pela administração do circuito, que seja trabalhado. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que também tem a ver com a questão de um pouco de medo das pessoas que administram a Fórmula 1. Medo das pessoas responsáveis por colocar esses pilotos na pista. Mas, se na transmissão falaram, as condições estão
terríveis, ruins, usaram adjetivos pesadíssimos. Eu posso dizer, assim como você, Thiago Raposo, a chuva não foi uma chuva forte. Foi uma chuva que pode ter atrapalhado sim alguma coisa na pista, mas nem de longe ela, por exemplo, atrapalharia uma cidade que tem muitos problemas de inundação como São Paulo. E aí vocês têm a ideia de como a Fórmula 1 às vezes não consegue andar quando a pista está molhada. Acho que por esse relato e pelos outros que vão vir a respeito deste assunto. Bárbara Franzin, sobre essa questão de chuva contínua, mas em nenhum momento muito forte, você estava no coberto, não sei se você tem a mesma sensação que a gente, que estava tomando essa chuva na cabeça, nas costas e tudo mais, mas nos poucos momentos, pelo menos na primeira metade da prova, em que a direção de prova se arriscou a bandeira verde, a gente viu acidentes acontecendo, e alguns acidentes que parece que a sorte interveio para que algo mais sério não acontecesse. Por exemplo, o Vettel rodando e ficando de frente para os carros que vinham na direção dele. Se um carro bate de frente ali, a gente sabe mais ou menos o que poderia acontecer. Vira uma catapulta e vai direto na cabeça do piloto. A gente viu o acidente do Kimi Raikkonen, que também foi bem forte. A gente viu o acidente do... que foi aquele que bateu na reta? O Ericsson, do Marcus Ericsson, que também foi um acidente meio forte. Que alguém poderia ter vindo e acertado ele inteiro, exatamente. Será que realmente, sabe, é a direção de prova que não sabe gerir a categoria? Será que realmente, sabe, estão com medo em demasia, um medo desnecessário? Ou não? Porque quando arriscaram a bandeira verde, a gente viu acidentes que, se não fosse a sorte das coisas terem acontecido de uma certa forma, poderia ter causado algo mais grave, algo que talvez estivéssemos ouvindo pessoas hoje falando, não deveria, e foi uma consequência ter dado a largada naquela situação e tudo, mas nada aconteceu de mais grave, por sorte. Então, foi até uma questão que eu coloquei no meu Twitter na hora da corrida, falando que cautela ou segurança? Por que ainda tá na bandeira vermelha? Por que não volta a corrida? E o lugar que eu tava, ele só era coberto, porque a garoa, dependendo do lado que vinha, molhava também. Claro que não como vocês, eu sofri um pouco menos, mas estava um frio, né? Então essa foi, na verdade, a pior parte. Mas sim, desde a hora que eu cheguei no autódromo, eu entrei, era umas 10h20, assim, mas eu cheguei lá, era umas 9h30. E tava chovendo e na minha casa também, acho que a madrugada inteira teve chuva. E onde eu fiquei, que era na saída dos boxes, então não era tão longe de vocês, tava só mesmo esses chuviscos, às vezes garoa leve, nada assim, nossa, agora tá chovendo pra caramba, não. É assim, colocava só o capuz da jaqueta, dava pra andar tranquilamente, não precisava realmente de uma capa de chuva. Mas eu sei que na outra parte do circuito, né, na reta, na subida, tinha mais água acumulada, e até depois quando eu reassisti a prova, que eu olhava no pit lane ali, onde as equipes ficam, tava caindo mais água, assim. Então eu acho que esses fatores também foram considerados. Eles mostraram algumas partes da pista que tinham uns riozinhos, mas assim, não foi a pior condição de pista que eu já vi. Em outras oportunidades, Interlagos ficou bem pior. Quando a gente assistiu aquela classificação de quase 4 horas, que eu estava no G com você, Thiago Raposo, né? Não sei se o Fábio Campos já estava nessa época, mas a gente foi lá firme e forte, a gente ficou 4 horas esperando, e aquela chuva para mim foi bem pior, foi bem mais complicada. E até aqui no nosso chat, o Cassola, né, que esteve no nosso encontro, nos deu o prazer de conhecê-lo pessoalmente, ele encaminhou um link do Motorsport, que é uma fonte, assim, eu acho que é uma das melhores de automobilismo, que se fala que a decisão de parar a corrida, na verdade, foi que a chuva pioraria naquele momento, então a direção de prova achou melhor dar aquela bandeira vermelha para que depois, quando as condições melhorassem, a gente conseguisse ter mais tempo de corrida, porque quando tá a bandeira vermelha, o relógio para. Então, jogaram essa desculpa também no ar. Também tem a questão do Japão, que se fala muito do acidente do Jules Bianchi ainda, e que depois dessa fatalidade eles estão cautelosos ao extremo. Mas para mim, quando um piloto dentro do carro diz
não, vamos correr, tem condições, eu acho que é válido ouvir o que eles estão falando e, sim, liberar a corrida. A gente viu alguns acidentes que foram perigosos, o do Raikkonen foi impressionante, ele teve muita sorte mesmo de ninguém bater por ali, mas a gente teve outros casos, como o do Verstappen, que não, vamos correr, vamos pra cima, e ele foi super bem, assim, não teve, né, conseguiu salvar ali no momento crucial também, mas foi bem e não teve medo de enfrentar a chuva. E o Hamilton, eu digo até minha impressão que ele queria ter corrida por vencer, pontuação, campeonato, até eu falei do Verstappen por isso, que é um piloto que está meio à parte, e ele não teria, teoricamente, nada a perder se parasse a corrida, enfim, ele tá ali para correr, tá ali para só tentar mostrar o trabalho dele, que ele mostrou muito bem nesse final de semana. Então, para mim, quando o piloto no rádio fala que tem condições, é a hora da direção de prova repensar e talvez tentar deixar eles irem para a pista. E eu acho que as vaias colaboraram muito para se liberar, tanto é que depois a gente viu o trilho ali formar de maneira até que bem rápida, alguns erros, mas nada assim, nossa, mega grave. Teve a batida do Massa, mas eu acho que talvez poderia ter liberado um pouquinho antes. Fábio Campos, nós estávamos lá revoltados e até se perguntando, né? Porque foi como eu falei pro Rosa, em nenhum momento caiu uma tempestade, em nenhum momento caiu uma chuva forte. Foi aquela coisa intensa, de 1 da manhã às 5 da tarde, pingando constantemente. Em nenhum momento também parou de pingar, pingou incansavelmente de 1 da manhã às 5 da tarde. Em nenhum momento, assim, se dava para tirar o capuz, por exemplo, alguma coisa, porque estava chovendo, mas em nenhum momento foi tempestade. A gente indagava, né? Será que não dá? E hoje eu comecei, não consegui ainda terminar de assistir toda a corrida, né? Porque eu tô assistindo ela, inclusive, com as paralisações. Mas eu vi os pilotos no começo com todos reclamando que não tinham condições, que não estavam conseguindo, era muita água, não estava sem visibilidade e tudo mais, que era a sensação bem diferente do que a gente estava. O que é, Fábio Campos? A Pirelli precisa investir no pneu de chuva intensa mais, mais eficiente, que espalha mais a água para esses carros acharem aderência. É questão de carro, mas carro, a gente sabe que é levantar o carro para a tábua de baixo não encostar e no acoplanar. O que é, Fábio Campos? Que Fórmula 1 que é essa que não consegue mais correr na chuva? Não, Raposo, consegue correr na chuva, não só consegue, como fez o que fez na chuva. Eu acho que a gente não pode entrar nessa discussão sem citar o bem que a chuva fez para a corrida, né? Que é uma discussão que vamos esbarrar durante o programa, não tenho a menor dúvida. A corrida foi o que foi por causa da chuva. Em condições normais, e isso aí era motivo para estudo, que é uma bandeira que eu levanto, de que a Fórmula 1 precisa estudar o que acontece de bom para tentar aplicar, né, como regulamento ou como, enfim, como característica técnica do carro, né, a Fórmula 1 deveria sair de Interlagos se perguntando por que um piloto consegue sair de 15º para o pódio na chuva e não tem a menor possibilidade de fazer isso no seco, ou tem a pouquíssima possibilidade de fazer isso no seco. Então a chuva, ela fez um bem para a Fórmula 1. A Fórmula 1 na chuva, ela é invariavelmente melhor do que ela é no seco, né? Ao contrário da MotoGP. Por exemplo, a chuva vem na Fórmula 1 para anular os problemas da Fórmula 1, né? Para obliterar, digamos, os defeitos da Fórmula 1, porque elimina tudo aquilo que a gente já sabe, né? Fica uma Fórmula 1, fica uma corrida, como eu falei na abertura do programa, muito mais humana, muito mais o braço do piloto conta. É claro que o equipamento, o acerto, a Mercedes mais uma vez passeou, é claro, mas o que a gente viu em Interlagos nesse final de semana foram pilotos fazendo a diferença, para o bem ou para o mal, para bater ou para ultrapassar, para fazer uma ultrapassagem por fora numa curva dificílima de se fazer isso, como a curva do Sol, ou para bater o carro em linha reta, que é uma coisa que também pode acontecer. Nas nossas entradas ao vivo, né, que também me deixaram muito feliz, porque muitas pessoas no WhatsApp gostaram, enfim, se envolveram ali com a intensidade que a gente queria dar para aquele momento. E numa das nossas entradas com a corrida parada, e foram várias, porque a corrida parou várias vezes, eu disse que a gente estava vendo a morte de um estilo de corrida.
A gente estava presenciando a morte da Fórmula 1 na chuva. Né? A Fórmula 1 estava deixando de correr na chuva. Isso ali pela volta 21, se não me engano, que foi quando a corrida já tinha parado 2 vezes, teve a demora, enfim, teve tudo aquilo, a anulação da largada. Né? Aliás, eu quero saber como é que eles vão fazer o ano que vem, já que eles falaram que não vai se largar mais com safety car, então eles vão ter que dar um jeito. E a regra já tá fazendo com que eles sejam obrigados a parar de pensar. E o ano que vem, rapaz, você citou muito bem a Pirelli, e eu até questionei isso lá em Interlagos, né? Alguma coisa está errada. É claro que tem alguma coisa errada. É a direção de prova? São os pneus que realmente não aguentam? São os pilotos? É o casamento das propriedades, digamos, aerodinâmicas, da montagem do carro? Como você falou muito bem, a questão da altura? Tudo são perguntas a se fazer. E eles sabem responder essas perguntas muito melhor do que a gente. Mas tem alguma coisa errada. Né? A categoria, ali na volta 21, eu pensava, ela vai ter que chegar num ponto de se declarar como uma NASCAR. Olha, choveu, nós não vamos correr. Nós não vamos andar na pista. Nós não temos mais ou vontade ou condição para isso. Que é um alerta, que é uma coisa que a gente fez um alerta aqui no dia do acidente, ou na segunda-feira após o acidente do Jules Bianchi. Que é uma frase que eu martelo repetitivamente. A Fórmula 1 dá vários passos para trás. O automobilismo dá vários passos para trás quando acontece um acidente, da gravidade do Bianchi. Só que o Bianchi não morreu por causa da chuva. O Bianchi morreu porque tinha um trator. Então a Fórmula 1, um piloto não morre numa chuva de Fórmula 1 há muito tempo, muito mais tempo do que o Bianchi. Porque se não tivesse o trator, o Bianchi não estaria morto. Né? Largar para uma corrida com chuva e esperar que não tenham escapadas é um critério completamente errado. A partir do momento em que você larga na chuva, você vai ter escapada, você vai ter batida, você vai ter pilotos perdendo o controle. Agora, há que se saber medir esse tipo de coisa. Eu pensava comigo mesmo, se não era o caso, de num volante que já tem 180 botões, colocar um 181º para os pilotos colocarem ali sim ou não, no momento desses, no momento de dúvida. Você quer que larga? Deixar na mão do piloto. Né? Só que há um conflito de interesses tão grande, né? O piloto ele quer largar de acordo com a situação dele na corrida e no campeonato. Né? O piloto ele quer... A gente viu o Hamilton falando, vamos largar. A gente viu o Rosberg falando, não vamos largar. A gente viu o Verstappen falando, a condição agora está muito pior do que na largada e a gente vai dar a bandeira verde, quando tinha uma sinalização, né, do safety car in this lap, ou seja, quando o safety car estava indo. Teve uma que o Verstappen falou, o rádio lá, a gente pegou lá em Interlagos. O Verstappen falou, olha, vai largar agora, mas não está nem um pouco melhor do que estava. Não que ele fosse contra, mas foi uma afirmação. Então, há uma dissonância entre quem está sentado lá na... Oi, diga, pode falar. Rapidinho, até também pegando esse ponto do rádio, o Vettel também reclama das condições da pista quando o Raikkonen bate. Quer dizer, assim, parece que é ensaiado, é uma coisa, eu vi o meu companheiro batendo, então vou chamar atenção porque não tá dando, não tô conseguindo, não tenho a capacidade para guiar. E aí a gente lembra, não houve mudanças tão grandes nas condições climáticas. O vento e a chuva sempre se preservaram e se mantiveram, inclusive no final da corrida, e há de se ressaltar isso, a chuva era mais forte do que no momento da bandeira vermelha. Pode continuar. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que não é a intensidade de chuva, né, que deve parar ou não uma prova, e sim a condição do asfalto. Tem asfalto da pista que com pouca chuva não dá para desenvolver. Né? Tem locais, né, no mundo da Fórmula 1 que não levantam tanto spray. Tem locais que sim. Né? O spray em Interlagos estava muito alto. Eu fiquei olhando a reta oposta ali, quando os carros vinham, era uma nuvem. Né? Realmente não dava para ver. Né? Agora, tudo isso sempre fez parte da Fórmula 1. Aí é a questão. Tudo isso sempre fez parte da Fórmula 1. Eu acho que hoje a gente tem mais cuidado, quando eu digo a gente, eu digo as pessoas no geral, tem mais cuidado e mais temor com fatores que a Fórmula 1 enfrentou muitas vezes. Né? Quem acompanhou a Fórmula 1 nos anos 90, nos anos 80, já cansou de ouvir aquela história de que o piloto não vê nada, tem que se guiar por uma placa do lado, é a luz do carro da frente que pisca, é a cor do asfalto ou da grama. Isso faz parte do pacote. Isso faz parte do pacote. Então a gente hoje talvez se assuste com isso, porque hoje a gente se assusta com muito mais coisa. Né? Hoje, né, o mundo da Fórmula 1 é muito mais precavido do que ele era. Né?
Eu não uso a frase citada aqui de que poderia ter acontecido algo mais grave. Porque a frase poderia ter acontecido algo mais grave, para mim, ela anula o automobilismo em si. Né? Nós não vamos começar a correr uma moto, um piloto na moto não vai disparar para uma corrida se a gente começar a pensar que poderia ter acontecido algo mais grave. Sempre vai poder ter acontecido algo mais grave. Sempre vai poder. O que não quer dizer relaxamento e segurança. Não é nada disso. Não é nada disso. O que eu estou pedindo, o que as pessoas estão pedindo, é que a Fórmula 1 mantenha o que ela sempre fez. Nós não estamos pedindo nenhuma ousadia, deixa tudo rolar solto. Eu sou absolutamente a favor das interrupções. A maioria delas. No momento de parar, né, ali no Raikkonen parado no meio da pista. Evidente que tem que parar a prova. A questão é, hoje a Fórmula 1 demora muito a se soltar. Demora muito, ela tem um excesso de zelo que ela dá 7, 8, 9 voltas numa pista e libera, mesmo se a condição não melhorar. Então por que dá essas 8, 9 voltas? Será que não é um pouco demais para o piloto ter o feeling? Claro, eu entendo que o piloto tem que rodar ali para ver exatamente a quantidade de água que tem na pista. Mas os critérios estão um pouco, digamos, difíceis e divergentes. Se a gente fizer essa votação do que eu falei, do piloto no cockpit, do apertar o botãozinho no cockpit, eu tenho certeza que dos 22 pilotos que tem no grid, a gente vai ter uma votação, não sei, de 12 a 10, enfim, de 11 a 9, 11 a 9 não, porque matematicamente não daria, mas enfim, para completar os 22, eu vou ficar arriscando matemática aqui para não passar mais vergonha. Mas seriam votações apertadas, é o que eu quero dizer, dado o tanto de conflito de interesse de que alguns vão pensar na sua situação do campeonato ou da corrida, mas ainda assim eu acho que é pegar a opinião de todos os pilotos, ainda que de uma maneira eletrônica, uma votação para se computar, porque não tem ninguém melhor do que eles para falar da condição da pista. Como se você for pegar só um Hamilton, Rosberg, um piloto de uma equipe de ponta, você vai cair nessa questão dos interesses. Talvez se você pegar de todo o grid, você consiga pelo menos ter uma noção um pouco mais real, porque você vai pegar pilotos que não tem ponto no campeonato, enfim, pilotos que que também vão ter os seus interesses, mas que talvez não sejam tão fortes quanto os de um piloto que está brigando por um título mundial. Então, isso são ideias. Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que a questão da Pirelli pode se resolver naturalmente em 2017. Porque eu não consigo pensar num pneu traseiro mais largo, que é o que vai acontecer, sem que ele disperse mais água. Né? E aí nós vamos cair em qual situação? Mais spray ou mais aderência na pista? Eu acho que essas duas caminham junto. A gente pode ter mais spray, talvez teremos certamente, mas um carro com mais aderência na pista, um carro em que consiga lidar mais com essa questão de chuva. Fica a esperança para 2017 e que a direção de prova saiba que Fórmula 1 sempre correu na chuva. Claro que é um limite, claro que é uma hora que tem que parar, claro que a segurança pesa, mas um mero chuvisco ou uma mera poça d'água, né, que não era a condição em Interlagos, mas que a gente já viu acontecer em várias vezes. Silverstone esse ano não chovia mais e os caras não quiseram largar. Tomara que esse tipo de problema também em 2017 não afete a Fórmula 1. Eu acho que pneu mais largo, Fábio Campos, é mais risco a aquaplanagem, né? Eu fiz um curso uma vez da BMW aqui em São Paulo, inclusive foi aquele César Ioane que participa do Globo Esporte, de um programa da Globo Auto Esporte, eu acho que é assim que se chama o programa, que ministrou esse curso. Ele chamou bastante atenção, né? É mais ou menos se você pensar como, sei lá, numa prancha, quanto mais larga essa prancha, mais ela, na água, mais ela desliza bem. Então essa questão do pneu, não sei muito, foi até bem contra o que eu achava que era. Eu lembro que eu tinha até viajando um pouco no assunto, eu tinha um Classic que eu acoplanei uma vez e bati, e para tentar evitar isso eu comprei um pneu mais largo lá, que tava certo com as especificações do carro, não teria problemas, e eu acabei me arrependendo disso depois. Mas vamos analisar, eu concordo contigo, eu acho que a gente estava lá reclamando, eu fiz até um pouquinho o papel do advogado do diabo na pergunta da Bárbara Franzin, né, falando, mas soltaram os carros, e os carros bateram e tudo mais, até pra gente tocar nesse assunto também. Mas, Bárbara Franzin, as vaias foi bem interessante, né, não sei se no setor de vocês, se o pessoal vaiou também, foi algo que foi mostrado bastante, né, eu não tinha essa sensação, mas vendo pela TV, como o áudio da vaia ficou claro e como o câmera buscou alguns ângulos lá que mostrava até muito mais gente do que eu achava que estava vaiando também.
Não, ficou super claro. E até quando a rádio, né, que transmite a prova no autódromo, que inclusive deu para ouvir perfeitamente, porque, né, o barulho era tipo zero dos carros. Até perguntaram no chat se o barulho do safety car era maior que o dos carros, e não era, Romário, era tipo bem parecido, então dava para ouvir tranquilamente as informações que eles passavam. E eu não sei se foi no setor A que começaram as vaias ou se foi no setor G. Pela imagem da transmissão, eu vi primeiro o pessoal do G colocando, né, o dedinho para baixo. Tô até imitando agora aqui, não sei porque ninguém tá vendo, mas colocando o dedão para baixo e vaiando. E quando eles falaram no rádio, tipo, tão vaiando, então todo mundo começou a vaiar. Quem não tava começou também. Então todos os setores, eu acredito, que acabaram vaiando. E eu acho que fez a diferença mesmo, sabe? Porque, de novo, naquele momento, se os pilotos falaram que tinham condições de correr, se a pista tava limpando, eu achei muito certo o pessoal vaiar. No primeiro momento eu até fiquei pensando, tipo, nossa, mas e aí, né, será que realmente dá pra voltar e tudo mais? E as reflexões que a gente vai fazendo, né, depois de tanto tempo sentado na arquibancada, eu falei, não, dá pra voltar sim, porque teve gente no rádio que falou que dava. Então, tão certo as vaias e, pessoal, vamos liberar aí, porque a gente quer ver corrida, a gente já tá aqui há horas, sabe, vocês na chuva, passando frio, a gente veio pra ver a corrida, então vamos ver a corrida, né? O pior é que desde umas, não sei, meio de meio já tava assim, meu Deus, o tempo não passa, e agora? Tipo, não tem absolutamente nada pra fazer, que saudade de Indianápolis, todo momento tinha atividade na pista, e aqui eu tenho que ficar olhando pra cima, pra baixo, pra chuva, pegar um espetinho pra passar o tempo, e aí na hora que chega a corrida interrompe, pô, aí eu fiquei também um pouco brava, mas eu acho que as vaias foram fundamentais, sim, pra decisão, porque apareceu na transmissão, né? Então ficou um pouco mal, assim, pra direção de prova. Foi uma pressão a mais e eu achei ótimo que fez a diferença. Thiago Santa Rosa, Fábio Campos, algo mais que vocês queiram dizer com relação à chuva? Algo que ficou pra gente começar a trazer um pouquinho aqui os e-mails também do pessoal? Olha, eu tenho algo a respeito, sim, até pegando um pouco o gancho que o Fábio Campos mencionou, e um pouco também o que você falou a respeito dos pneus. Acho que o importante é começar, são duas coisas. Uma, a Pirelli começar a pensar num desenvolvimento dos pneus para chuva, porque ao longo desses anos a gente viu muitas coisas a respeito do pneu para seco, mudanças nos compostos e tudo mais, e o de chuva foi deixado de lado, e já não é a primeira vez que a gente vê uma situação de pista onde pilotos tentam até arriscar pneus intermediários e a condição de pista não estava tão ruim que o pneu parece que não dá a segurança, que talvez não seja a palavra, porque vai em relação ao risco que a gente já estava falando, mas no fator técnico, a aderência necessária para poder segurar os carros de acordo na pista. Isso para mim é um ponto. Eu acho que a Pirelli tem que levar essa lição de casa para os próximos anos. E o segundo ponto, e eu sei que Fábio Campos quer falar também sobre as vaias, eu acho que as vaias, além de tudo, vão em direção a um ponto específico. Direção de corrida. Para mim, teve muito dos comentários, muitas reações em diferentes momentos da prova em relação à direção da prova. As pessoas responsáveis por dar as bandeiras amarelas, bandeira verde, bandeira vermelha, quadriculada, enfim, todas as cores ali no circuito. O nome do Charlie Whiting nunca foi tão comentado fora da pista, nas arquibancadas. Uma pessoa que deveria passar discretíssima, sabe? Ser uma pessoa que ninguém lembra dele e em todas as corridas acabam lembrando, seja por um evento ou por outro. Uns com mais destaque, outros com menos. Então, assim, talvez eu não estou dizendo ir contra
necessidades de segurança que a Fórmula 1 precisa, nem ela não pensar em evolução com segurança, mas ela ser um pouquinho mais aberta e consciente a o que é o automobilismo, que é o esporte de risco, que é aquilo que o Fábio Campos falou, que é buscar a essência do esporte, que em alguns momentos acabam deixando de lado por conta desse dualismo que é a questão segurança versus corrida. Não sei se é questão para mudar essa direção, não sei se chega tanto, mas tem que se mudar. Os carros vão mudar mais uma vez e essa mentalidade da direção de prova não muda. Tem que se mudar alguma coisa. Eu queria falar sobre essa questão do público, né, das vaias, que foi para mim uma coisa absolutamente marcante que aconteceu em Interlagos. Foi para mim um dos pontos altos da arquibancada, não da corrida, mas da arquibancada. Foi um dos momentos mais interessantes, talvez se não mais, que eu já presenciei em Interlagos. Se não foi o maior, empata com alguns, como a ovação ao Montoya em 2001, quando ele bateu e passou ali na frente, né, de todo mundo. Eu nunca vi uma arquibancada gritar com tanta intensidade o nome de um piloto, principalmente não brasileiro. Enfim, de vários momentos que eu consigo me lembrar ali na arquibancada, esse sem dúvida foi um dos que mais me marcou nesse domingo que passou. Eu gosto muito de um público, eu sou muito crítico com o público brasileiro, porque o público brasileiro é muito acrítico, né, ou apático. Esse eu posso dizer que é apático, sim, né, como um comportamento geral, como um comportamento de massa, né, porque normalmente o brasileiro compra tudo que colocam para ele, ou que vem de fora, de uma maneira mastigada, sem fazer nenhum tipo de contraponto, né, a isso, ou sem fazer nenhum tipo de análise, né. Nesse grande prêmio, eu fiquei muito satisfeito de ver um público crítico em Interlagos, né? Embora eu não sei onde a vaia começou, quem vaiou primeiro, né? O que eu posso dizer que eu posso dizer sem a menor sombra de dúvida é que no setor G começou entre a gente, né? Começou entre nós que estávamos ali no final. Agora quem começou primeiro ou não, eu jamais vou saber, isso é impossível de saber em termos de autódromo inteiro. Muito do que aconteceu, muito do impacto daquela corrida, que já virou corrida histórica nossa, da Áustria em 2002, foi a reação do público. Se o público na Áustria permanece calado na arquibancada, depois de terem visto aquela lamentável cena de Barrichello e Schumacher, a repercussão, eu não tenho a menor dúvida de que teria sido muito menor, né? O tamanho, não é que vaiaram, o tamanho das vaias na Áustria em 2002 fez com que a vergonha de quem estava lá na pista se transformasse numa coisa escancarada, né? As caras patéticas de Schumacher, Jean Todt, Ross Brown e Barrichello foram por causa das vaias. Se não vaiassem, tenho certeza que todos permaneceriam naquele teatro, né? Aquele teatrinho de que foi tudo normal, não, estamos fazendo a nossa parte. Não, o público vaiava intensamente. E piloto de Fórmula 1 se incomoda com vaia. Piloto de Fórmula 1, ou o mundo da Fórmula 1, está acostumado a ser muito adulado, muito paparicado, muito tratado bem, com perguntinhas muito suaves, né? Esses caras, quando vêm vaia, eles se incomodam, seja Vettel no pódio, seja Hamilton no pódio, esses caras se incomodam demais com vaia. Tem que se incomodar mesmo, né? Quando se me vaiassem, e eu cheguei muito perto disso em Interlagos, né, me incomodaria também, né, eu cheguei muito perto, aliás eu tive muita vaia direcionada para mim nessa corrida, merecidas, né, mas vaias, enfim. Quando esses caras estão no pódio, enfim, naquela parte de estar exposto ao público, que ainda é, claro, quase que uma novidade na Fórmula 1, né, se colocar os pilotos ali diante de um público que normalmente está em frente, embaixo do pódio, né, tá ali. Isso dá à Fórmula 1, isso dá uma proximidade de Fórmula 1 público que a Fórmula 1 não costuma ter. Eu ainda, apesar disso acontecer já há alguns anos, isso ainda é uma novidade. O piloto tem a reação do público ali na hora. Ele tem a resposta na hora do público. Então, às vezes rebatem, às vezes ficam um pouquinho mais bravos, às vezes dão uma colocação um pouco mais agressiva. Mas isso é bom, isso é esporte, isso é relação de um esporte com o público. Muitas vezes o público vai errar. A direção de prova, eu não sei, não estou dizendo que isso foi falado aqui no programa. Não tenho certeza de que essa foi a ideia passada, não estou dizendo que foi. Mas jamais você pode liberar uma corrida como para consideração apenas ao fato, já está chovendo há muito tempo, então vamos liberar para agraciar o público.
Não, o público tem que ser valorizado, mas nesse caso aí é uma decisão muito técnica, né? Essa decisão de chuva, de liberar os carros, enfim, de condição de pista. Então eu fiquei muito satisfeito de ver o público tomar essa postura crítica, né? Eu dizia lá na arquibancada, vão filmar, alguma hora vão filmar, tem que filmar, né? E porque nas primeiras voltas era meio que... estávamos meio que sozinhos ali, quando eu digo nós, eu digo todas as arquibancadas, né, porque não apareciam, de repente começou a se mostrar, de repente começou a se falar na televisão, de repente começou a se falar no rádio, né, então eu já vi um pedacinho de um highlight rápido da televisão e sim, isso foi, as vaias foram altamente citadas. Então é bom que esses caras sofram críticas, mesmo quando eles vão sofrer críticas erradas. É melhor do que tomarem todas as decisões e todos aceitarem de cabeça baixa. O comodismo, né? Exatamente, o comodismo é o que me incomoda. E o público em Interlagos não foi comodista. Vaiou, mesmo no momento ali que talvez não era mesmo para largar. Talvez em algum momento ali não fosse tanto para largar, embora eu acho que a maioria deles, sim, era para largar. Eu acho, para resumir essa questão da água, que a corrida não terminou em condições diferentes, tão diferentes das condições em que ela deveria ter começado. Claro, houve ali uma baixa leve da intensidade da chuva, que vocês já falaram, não parou em momento algum, né? Mas não houve assim uma mudança da água para o vinho. É uma mudança muito sutil, é uma mudança muito, muito, muito pequena. Então, eu fico satisfeito, muito satisfeito do público ter tomado a atitude que tomou, de mostrar que quer corrida, de mostrar que em outras situações isso não pode acontecer. Eu deixo aqui mais uma vez registrado que mais grave do que Interlagos esse ano, ou mais grave que Mônaco, quando também se largou com safety car, ali eu até dou razão. Mas mais grave do que todas essas foi Silverstone, quando os carros, eu não vou me esquecer nunca e faço questão de lembrar, o safety car ficou na pista por muito tempo e quando o safety car saiu da pista, os pilotos foram e pegaram pneus intermediários. Isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é um absurdo, porque se existe um pneu de chuva, ou esse pneu de chuva não funciona, e aí vamos conversar com a Pirelli, quando eu digo vamos, né, pessoal da Fórmula 1, ou tá havendo um excesso você não pode desprezar um pneu que você construiu para aquela condição, né? De tanto investimento, de tanto trabalho, e aquilo é uma ciência, aquilo é uma coisa estudada, né? Não se faz um pneu para chuva fazendo, vamos colocar um pouco de borracha aqui, vamos colocar um componente mais duro assim, vamos colocar tantas ranhuras no pneu. Não, é tudo estudado, aquilo ali é uma ciência. Então você não pode jogar isso fora, e a direção de prova jamais tenha o direito de jogar isso fora. Então se largou, se teve, vou encerrar como comecei, uma corrida brilhante, que mostrou que não só se corre na chuva, e não só o estilo não morreu, né, como o áudio que eu gravei naquele momento estava morrendo, não, a Fórmula 1 renasceu o estilo da chuva, né? Eu espero que não atrapalhem e que a gente possa ver espetáculos como o que a gente viu no futuro. Eu queria ver com pista seca, se não exatamente nesse nível, algo próximo disso, mas quando chover, que a gente possa ter bons espetáculos como o que a gente teve em Interlagos.